Nós somos a primeira igreja batista em Itapevi. Que a mensagem a seguir possa abençoar sua vida. Desde os confins da terra, mais profundo mar, nas alturas dos céus, louvado és. Dentro dos corações, em meio a um clamor, nasce esta canção, meus povos cantam por toda a eternidade. Nós serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado. Desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas dos céus, louvado és. Dentro dos corações, em meio a um clamor, nasce esta canção, meus povos cantam por toda a eternidade. Não serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado. Por toda a eternidade, tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado. Desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas dos céus, louvado és. Agora nós vamos para o nosso momento de ceia, quando celebramos a morte e ressurreição de Jesus Cristo, quando nós celebramos a esperança que há em Cristo Jesus, quando nós celebramos o maior anseio que nós temos, que é de um dia estarmos com Ele. E de forma a discorrer aqui sobre os elementos, de forma simbólica, o pão representando o corpo de Cristo, o cálice de suco de uva representando o sangue de Cristo vertido na cruz. E a palavra de Deus lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, no verso 28 em diante, diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo
o corpo de Cristo. Nós que estamos na luz, nós que estamos em Cristo Jesus, discernimos aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Nós discernimos que todos os nossos pecados precisam ser confessados, porque há perdão em Cristo Jesus quando nós nos arrependemos verdadeiramente. E aqui está simbolizando a maior riqueza também que uma pessoa possa ter, que é a salvação por meio da morte de Jesus Cristo na cruz. E a mensagem da cruz. Por isso eu te convido, você que está em casa, e se assim Deus nos permitir, será a última ceia celebrada só online. Nós teremos, a partir do próximo domingo, a celebração da nossa ceia, também presencial, com pessoas, com irmãos. No próximo mês, quero eu corrigir, em outubro, de forma presencial e com os irmãos em casa também. Mas que nós possamos tornar esse momento um momento de alegria, de celebração. Celebração do maior tesouro que uma pessoa possa receber, que é a graça salvífica por meio da morte, derramamento de sangue para perdão dos nossos pecados, a morte de Cristo e derramamento do sangue de Cristo para perdão de todos os nossos pecados e da vida eterna que nos foi proporcionada e que está representada aqui pelo corpo e pelo sangue de Cristo vertido na cruz. Vamos orar. Vamos para um momento de reflexão, para um momento de introspecção, para um momento de confissão de todos os nossos pecados. Porque para nós que estamos em Cristo Jesus, não há pecado que não consiga o alcance do perdão de Deus. Todos os pecados, quando confessados, de forma verdadeira, com arrependimento, a graça de Deus é derramada sobre as nossas vidas e o perdão é concedido. Nessa oração que nós possamos confessá-los e buscar essa graça e o perdão de Deus para as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, estamos nós aqui celebrando a morte e ressurreição, com alegria, com esperança, sabedores que a vitória que foi alcançada por Jesus Cristo, por meio da sua morte e ressurreição, foi para que nós pudéssemos ser alcançados, ó Senhor, para que pudéssemos ser reconciliados contigo. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nós confessamos diante do Senhor que somos falhos, pecadores que buscam a Tua graça, por meio do arrependimento, por meio da morte de Jesus Cristo na cruz, pelo sangue vertido por todos os nossos pecados que já foram cometidos, por aqueles que estão sendo cometidos e pelos pecados que serão cometidos. Mas há um detalhe: tem que haver arrependimento, Senhor, para que haja perdão. Que assim seja as nossas vidas, ó Senhor, uma vida contrita, uma vida derramando-se, Senhor, diante de Ti, em todos os sentidos, se arrependendo de todos os nossos pecados. E nós os confessamos diante do Senhor, que a Tua graça nos alcance, que a Tua misericórdia e o Teu perdão nos alcance, Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.
que você na sua casa possa celebrar, nesse momento, o comer do pão e o beber do cálice. Senhor, nós queremos te agradecer por menos uma ceia a celebrar, porque a cada ceia que celebramos, mais próximo estamos de Ti, e mais próxima é a Tua vinda para nos buscar e para buscar a Tua igreja. Por isso nos ajude nessa caminhada que não é fácil e não tem sido fácil nessa geração. Nos ajude sempre nos iluminando com o Teu Santo Espírito a discernir a Tua vontade e o Teu querer para as nossas vidas. Nos abençoe nessa semana, nos fortaleça. Diante dos desafios que nós temos, essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Inimigo eu fui, mas Teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz-nos para as sombras, escala as montanhas para me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras para me encontrar. Traz-nos para as sombras, escala as montanhas para me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras para me encontrar. Traz-nos para as sombras, escala as montanhas para me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras para me encontrar. Traz-nos para as sombras, escala as montanhas para me encontrar. Derruba as muralhas,
Graça e paz. É com muita alegria que nós novamente nos reunimos para refletirmos na palavra do Senhor. E mais felizes ainda porque na próxima semana teremos a oportunidade, você que não é do grupo de risco, você que não tem nenhuma comorbidade, não tem nenhuma doença que possa prejudicá-lo nesse tempo de pandemia, nós teremos o nosso culto presencial no período da manhã e no período da noite. E nós poderemos celebrar o culto juntos. E você que não poderá estar aqui, vai tê-lo ao vivo na sua casa também, transmitido pela internet e pela rede social que nós temos aqui na igreja. Eu quero, primeiramente, te convidar para nós orarmos por esse tempo de transição, de retomada, orarmos para que a palavra do Senhor, nesse mês de um tema difícil, de temas, difíceis de serem ensinados, mas a graça de Deus, ela sempre é derramada sobre as nossas vidas. A graça de Deus, ela direciona as nossas vidas conforme o seu querer. Nós não podemos nos esquecer jamais da simplicidade do Evangelho. Nós não podemos nos esquecer jamais da simplicidade da vida que Jesus teve aqui na terra, da simplicidade como Ele levou a palavra de Deus aos necessitados, aqueles que careciam da graça e carecem da graça de Deus, aos pecadores que somos todos nós e que tivemos essa graça sobre as nossas vidas. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela tua graça sobre as nossas vidas. Eu quero te agradecer porque é o Senhor que conduz, direciona as nossas vidas conforme o teu querer. Pai, nesse tempo de transição, porque sabemos que a tua graça tem sido derramada sobre a terra, sobre todos esses homens e mulheres que têm pesquisado sobre esta doença. E o Senhor assim o permitirá que a cura ou a prevenção dessa doença tão grave possa acontecer em breve. São as tuas mãos que conduzem as nossas histórias. São as tuas mãos que conduzem a história deste mundo. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, nos direcione, nos fortaleça. Derrame da tua graça nesse momento também que estaremos voltando, Senhor, com alegria, motivados em nos reunirmos para glorificarmos e exaltarmos o teu santo nome como igreja aqui em Itapevi. Por isso, nos direcione com sabedoria e entendimento, com prudência, Senhor, para que nós possamos preservar, para que nós possamos, ó Senhor, com segurança, exaltar e glorificar o teu santo nome reunidos aqui nesse lugar. Por isso, estamos debaixo da tua graça, estamos debaixo das tuas mãos poderosas que nos conduz. Essa é a nossa oração também, Senhor, e neste momento em que vamos refletir na tua palavra que é vida, tua palavra que restaura, tua palavra que transforma, tua palavra que direciona as nossas vidas a uma vida conforme o caráter que o Senhor requer daqueles que professam Jesus Cristo como Senhor. Por isso nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Como eu falei inicialmente, o Evangelho é uma coisa simples. Simples no sentido de ser ensinado. Simples e objetivo no sentido de ser vivido. Simples porque Jesus veio até nós numa vida simples, para nos comunicar a maior riqueza que um homem pode ter nessa terra, que é ser alcançado pela graça de Deus,
ter Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Essa é a maior riqueza. E de forma simples, Jesus veio até nós, nos mostrou o caminho que devemos andar, como devemos caminhar aqui, até que Ele volte para nos buscar ou até que nós possamos ir até o seu encontro. E nesse mês de setembro nós estaremos trabalhando o tema Trabalhando com Deus, não pega bem ser o quê? O pastor Cornélio vai trabalhar um tema, eu vou trabalhar outro, eu vou trabalhar o tema da imoralidade, a questão da imoralidade, aquilo que não pega bem para nós que trabalhamos com Deus, para nós que caminhamos com Deus. E a Bíblia, em diversas passagens, ela é bem clara em relação a este assunto. O que é imoralidade? Imoralidade é o contrário à moral. As normas de conduta estabelecidas por um grupo social, aos bons costumes, isto é moral. Normas de condutas estabelecidas por um grupo social, ou aos bons costumes. Imoral, contrário à moral, as regras de conduta vigente em dada época ou sociedade, conforme hoje os padrões, aonde não existe estabelecido como moral, e aí por isso que há uma grande distorção, a questão do relativismo dos nossos tempos, o pluralismo do nosso tempo. Falta de moral e moralidade é indecoroso, é vergonhoso, é indecente. E nós temos diversos exemplos em nossa sociedade, em nossos dias. A imoralidade em relação às diversas áreas que nós temos na sociedade, de nossas vidas, a imoralidade ela pode estar presente até diante de uma questão legal aos olhos dos homens. Você quer ver um exemplo de imoralidade? É que há um teto para todo o funcionário público federal ou para todo o funcionário público para ele receber como salário. Mas aí, de forma a burlar a lei com diversas artimanhas, se recebem uma minoria muito pequena, mas muito pequena, do funcionalismo público, federal, estadual, nas diversas extensões do Estado, eles recebem muito além desse teto que está em lei para ser cumprido. Porque se burla colocando, não, você tem um auxílio disso, você tem um auxílio moradia. É legal receber isso? Sim, mas é imoral. Porque a lei fala uma coisa e se burla a lei com artifícios. Imoral é quando, num tempo de pandemia, os nossos políticos, eles têm um determinado valor para diversas despesas. E eles não utilizaram porque sabemos que nós devemos estar em quarentena. E principalmente no início desse ano, como foi muito mais rigoroso. E você apresenta, como nós vimos nos noticiários, é um direito dele, o direito dele usufruir de um valor para combustível, para seu deslocamento, o que eu já vejo como uma imoralidade. E em tempo de pandemia, todo mundo trancado dentro de casa, ele apresenta uma nota cheia de 1.000, 2.000, 3.000 reais, não sei o valor, não me lembro o valor que ele tem de direito, e ele apresenta uma nota. Isso é imoralidade. Imoralidade é em tempo de pandemia, e uma imoralidade legal, mas é uma imoralidade, é quando você, alguns dos nossos políticos, do poder executivo, legislativo e judiciário, onde a maior parte da população teve o seu salário reduzido, porque a hora trabalhada foi reduzida, todos ficaram em casa, mas continuaram a receber o salário cheio. Isso é legal? É legal, mas é imoral. E tantas outras, em diversas áreas da sociedade, agora em outras áreas e na área que nós vamos querer abordar nesse assunto, nesse dia, é sobre a imoralidade sexual.
que é uma coisa que aflige a sociedade de forma pesada, de forma muito intensa nos nossos dias, aonde os nossos jovens, os casais, são bombardeados com essa imoralidade de diversas formas. Na televisão, você vê uma promiscuidade, uma imoralidade, uma banalização em relação a essa questão sexual. E nós que somos cristãos, nós temos que ter uma vida frutífera e conforme aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Lá em Romanos, no capítulo 1, no verso 18 ao 23, você vai discorrer em casa depois, ali demonstra que há um grande problema na humanidade, que foi gerado lá na queda, lá na criação, lá no início, no princípio, na queda de Adão. É a oportunidade pela qual, depois, a posteriori, por meio de Jesus Cristo, nós tivemos a oportunidade de ser reconciliados com Deus. Lá em João, no capítulo 3, no verso 19 e 20, já demonstra que essa reconciliação, essa nossa nova vida em Cristo Jesus, nos trouxe a graça de Deus sobre nós, trouxe luz, e diz assim esses versos: este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Uma característica de nossa natureza pecaminosa é que ela nos direciona a suprimir a verdade, a não gostar da verdade e a odiar a luz. É uma característica da natureza pecaminosa para aqueles que estão nas trevas, para aqueles que não estão em Cristo Jesus. Em Romanos, no capítulo de número 1, no verso 19, diz: pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Nosso maior problema não é a ignorância, não é a falta de conhecimento, é que nós nos rebelamos contra o conhecimento de Deus. Esse conhecimento é desagradável para aquele que está nas trevas, pois mexe com a nossa independência, com a nossa autonomia. Nosso problema é que, por meio de nossa injustiça, nós tentamos encobrir a verdade. É o problema do egoísmo, do egocentrismo, da nossa autonomia, do nosso querer, da nossa vontade. Quando nós somos confrontados com esse conhecimento de Deus, com a palavra de Deus, nós já ficamos avessos, nós já queremos resistir a esse conhecimento. Nós queremos resistir àquilo que Deus requer de seus filhos. Um coração em trevas, ele sempre vai escolher a exaltação do homem, em lugar de uma exaltação de Deus. E nós não estamos nas trevas, nós estamos na luz. O coração, quando em conformidade com as trevas, não ama glorificar a Deus. Quando a verdade, a luz e a glória de Deus é rejeitada, outra coisa sempre toma o lugar. Você já percebeu isso? O coração nunca fica vazio, sempre estará preenchido por aquilo que é imoral ou moral. É disso que nós temos que nos atentar, nós que estamos na luz. Nós somos seduzidos, nós somos atraídos para as trevas, mas nós não podemos exaltar as trevas, mas devemos, sim, sempre glorificar a Deus. Nós não podemos nos esquecer e nos deixarmos, de dar o devido valor a Deus e trocar Deus por algo que valorizamos mais. Deus sempre deve estar acima de todas as coisas em nossas vidas. Esse é o significado mais fundamental do pecado. Nós trocamos a glória de Deus, que Deus é imortal, Deus
é eternamente. Nós substituímos por qualquer outra coisa que nós valorizamos. É o entendimento desse Deus Criador que nós temos que ter, desse Deus que Davi, ao seu fim de vida, no seu fim de vida, na transição, lá em 1 Reis, na transição do seu reinado, ele abriu mão do seu ego, da sua independência, da sua autonomia, com o poder que Deus lhe deu para reinar sobre Israel. Assim que Salomão foi indicado como novo rei de Israel, viva o rei, foi dito por aqueles que estavam presentes. O que aconteceu com Davi? Davi simplesmente se inclinou e reverenciou a Deus, agradecendo a Deus pela continuidade do reinado nas mãos do seu filho Salomão. Essa humildade, essa autoridade de Deus sobre as nossas vidas, é essa autonomia nossa nas mãos do Senhor, conforme a vontade de Deus para as nossas vidas, que nós temos que buscar por meio da humildade. O pecado sempre foi e sempre será algo sério na raça humana e nas nossas vidas. O pecado governa como um rei, está escrito lá em Romanos, no capítulo 5, no verso 21. Ele exerce um domínio sobre aqueles que estão nas trevas, Romanos 6, 14. Ele sujeita a servidão como um senhor de escravos, Romanos 6, 6, 16, 17 e 20. Como uma força que produz outros pecados. Esse é o pecado, isso é aquele que vive nas trevas. Como um poder que se apossa da lei, ele mata, ele direciona a pessoa à ignorância, à cegueira. É como uma lei que faz dessa pessoa um prisioneiro de determinada circunstância, de determinada situação, de determinada imoralidade na sua vida. É disso que eu estou falando. Essa é a realidade daqueles que não nasceram de novo. Mas nós que já nascemos de novo, como em João 3, no verso 6 e 7, que diz assim: o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. Para que nós possamos ter a verdadeira liberdade, para que nós possamos verdadeiramente viver na luz, precisamos do novo nascimento. É necessário nascer de novo, é necessário caminhar na luz em Jesus Cristo, para resistirmos a todas essas tentações que nos são postas, a todas as imoralidades que esse mundo vivencia. Esse é o nosso, no primeiro nascimento, nós somos meramente servos da carne. Antes de nascermos no Espírito, nós éramos escravos dos desejos e das vontades da carne. Agora, nascidos de novo, somos de forma abundante, porque em Cristo Jesus Ele nos dá uma nova vida, Ele nos direciona a uma nova vida espiritual, Ele atua em nós, Ele nos leva a uma caminhada de santidade, Ele nos leva a caminharmos agora com entendimento, mesmo que limitado pela nossa natureza pecaminosa que habita em nós, mas com entendimento. Lá em João 8, no verso 12, diz assim, falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. É isso que foi gerado em nós quando nós nascemos no Espírito. É disso que eu estou falando quando nós estamos caminhando na luz, porque Jesus é a luz do mundo, e quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Essa é a verdadeira luz que nós precisamos para alimentar,
para nos gloriarmos no Senhor, para nos deleitarmos de uma vida cristã, para caminharmos juntamente com Deus. Sem o novo nascimento e a criação no Espírito Santo de Deus, nós seremos uma mera personificação da resistência à vontade de Deus, aquilo que Deus tem como propósito para as nossas vidas. Mesmo depois dessa natureza do novo nascimento no Espírito, dessa nova vida, nós ainda temos em nós esse inimigo que está presente dentro de nós e precisa ser mortificado diariamente pelo Espírito Santo de Deus que nos conduz, que é a natureza, que é o pecado, que são os nossos desejos que são contrários à vontade de Deus. O pecado é a hostilidade de nosso coração contra Deus. O pecado é quem somos no fundo do coração antes de nos encontrarmos com Cristo. Quem nós éramos antes de nos encontrarmos com Cristo. É essa pessoa hostil, é essa pessoa resistente à palavra de Deus, é essa pessoa que não quer andar na luz, é essa pessoa que não quer ser liberta dos pecados, da imoralidade nas diversas áreas e nas diversas amplitudes do nosso dia a dia, como ser, como raça humana. Lá em Romanos 7,17 diz, neste caso não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Romanos 7,20. Romanos 7,23. Mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Romanos 8,13. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Romanos 8,13 novamente. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. O pecado é essa hostilidade de nosso coração contra Deus. É triste essa descrição. A raiz do nosso problema para lidar com a distorção da nossa alma, para lidar com o pecado, corresponde a não querer ter, não querer buscar ser conforme o caráter descrito na palavra de Deus. Não querer ser transformado. Nós somos criados para conhecer a Deus, para glorificar a Deus e para lhe dar graças. Romanos 1, se você ler o capítulo 1, de 19 e 21, você vai entender isso. Somos criados para conhecer a Deus, para glorificá-lo, para exaltá-lo e dar graça com todo o nosso ser. Não é com uma parte, não é só com o louvor, não é só com a nossa mente, mas é com a nossa mente, com o nosso coração e com as nossas ações. Somos chamados para refletir o nosso caráter distorcido antes do novo nascimento, para um novo caráter em Cristo Jesus. Nós devemos glorificar a Deus acima de tudo e de todas as coisas. Nenhuma riqueza ou prazer que este mundo possa nos proporcionar deve estar acima da nossa devoção diária a Deus. Deve estar acima dos nossos desejos, acima dos nossos anseios, acima dos nossos prazeres. Nada deve estar acima do que glorificarmos a Deus em todo o tempo que temos nessa terra. Existem dois caminhos para o coração do homem. O caminho guiado por um coração que direciona uma vida de devoção a Deus acima de todas as coisas,
um outro caminho que é guiado para o caminho que direciona a devoção das coisas reais, que pensa ter encontrado tesouros, que pensa ter encontrado no prazer uma vida que vai lhe proporcionar o preenchimento do vazio da sua alma, que vai lhe proporcionar verdadeiramente a liberdade. Só o coração guiado por Deus, direcionado à devoção a Deus acima das coisas, pode ter esse verdadeiro deleite na sua alma, na sua vida. O pecado é hostilidade de nosso coração contra Deus. O que caracteriza-nos como verdadeiros cristãos é o fato de que a nossa vida, a nossa nova identidade se encontra com um novo ser que foi nascido do Espírito, como em João 3, é um novo ser que foi nascido em Cristo Jesus, que olha para Cristo Jesus como a luz desse mundo, que olha para Cristo Jesus como a luz para as nossas vidas. Quando nós olhamos para esse novo nascimento, quando nós olhamos a Jesus Cristo como esse que deve ser o nosso Senhor, o nosso Salvador, verdadeiramente nesse sentido, nosso coração estará entronizado em Cristo Jesus. Ele sempre nos reconduzirá à restauração, à renovação, sempre nos reconduzirá à verdadeira devoção, à verdadeira exaltação, à verdadeira adoração a Deus. Nesse caso, quando nós temos essa nova vida em Cristo Jesus, essa nova vida em Cristo Jesus, ela vai nos trazer a Deus como o supremo para a nossa caminhada nesse mundo, até irmos morar com Ele. Não podemos nos esquecer que o Espírito que habita em nós engrandece Jesus ao status de ser a pessoa e a questão e a coisa mais valorosa que existe neste mundo para nós que somos cristãos, para aqueles que foram nascidos de novo em Cristo Jesus. Nós não podemos nos esquecer de que o verdadeiro sentido para as nossas vidas é caminharmos e engrandecermos o nome de Deus nessa terra, é sermos luz nesse mundo. Jesus sempre nos conduz ao arrependimento. Nós, como novas criaturas, não digo que nós não vamos errar, que nós não vamos cometer pecado, que nós não vamos cometer mais erros nessa vida, mas sempre quando nós temos Jesus Cristo entronizado em nossas vidas, como o centro e o foco das nossas vidas, nós sempre, quando errarmos, quando cometermos pecados contra o Senhor, nós seremos conduzidos ao arrependimento. Esse é o verdadeiro coração que tem uma verdadeira devoção dos verdadeiros cristãos a Cristo. Nós temos que tomar cuidado, porque a nossa exaltação a Deus, aquilo que nós professamos, revela os nossos valores em relação à supremacia de Jesus Cristo em nossas vidas. As nossas ações revelam os nossos verdadeiros valores, os nossos verdadeiros princípios e quem é Jesus nas nossas vidas. Nós podemos ter um coração que valoriza o mundo acima de Deus, ou um coração que valoriza Deus acima do mundo. Agora, o verdadeiro cristão, ele valoriza Deus sempre acima do mundo. Por isso que o nosso coração revela aonde Deus está em nossas vidas. Por isso que as nossas ações, o nosso ser, o nosso comportamento revela quem é Jesus Cristo em nossas vidas. Nós vamos tratar da questão da imoralidade no âmbito de 1 Coríntios, no capítulo 5, do verso 9 ao verso 11. Nós podemos glorificar a Deus com as nossas vidas de forma satisfatória e plena, quando Ele está entronizado verdadeiramente nos nossos corações. Mas nós temos que tomar cuidado para não difamá-lo, para colocar Deus em uma posição inferior e secundária em relação às coisas criadas, em relação aos nossos desejos e às nossas vontades. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 5, no verso 9 ao 11, diz assim: já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Com isso, não me refiro aos imorais deste mundo, nem avarento,
aos ladrões ou aos idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair deste mundo. Mas agora estou eu lhes escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas, vocês nem devem comer. É uma palavra firme da parte de Deus para as nossas vidas. E necessárias, em muitas vezes, para nós refletirmos. Eu quero tratar de forma específica a questão da imoralidade no âmbito da sexualidade. No âmbito sexual, o apóstolo Paulo aqui, ele não está falando para pessoas com essas características que vivem nas trevas. O apóstolo Paulo, ele está falando para pessoas de dentro da igreja, para pessoas que já estavam caminhando na luz, para pessoas que estavam sendo direcionadas por Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Quando falamos de imoralidade, não temos como fugir da imoralidade sexual, os pecados sexuais. E quais são esses pecados que nós vamos elencar em alguns itens aqui? O adultério, trocar o cônjuge por um outro parceiro, seja o homem, ou seja a esposa, ou seja o esposo. Sobre a impureza sexual, trocar o chamado de Deus, a castidade, a virgindade, a uma vida de solteiro, a uma vida antes do casamento, uma vida de castidade, de santidade, de uma vida sem sexo. Sexo só depois do casamento. Ou da lascívia, trocar a pureza pela pornografia. E outros tantos tipos que nós temos no mundo contemporâneo e moderno. Todos os pecados sexuais resultam em uma não valorização da glória de Deus, uma não valorização do nosso chamado, da nossa vocação como cristãos verdadeiros. Neste caso, a sedução pela compulsão, pelo desejo, ao prazer, ele se torna maior do que o desejo de glorificar e de exaltar como um ser a Deus. É aquilo que eu falei de ter entronizado Jesus. Essa compulsão, esse desejo, ele nos domina, ele nos direciona. O pecado sexual, ele floresce em um solo repleto de cegueira espiritual, de escuridão, de total ignorância sobre a grandiosidade de Deus nas nossas vidas, sobre toda a obra realizada na cruz. Nós simplesmente fechamos, tapamos os nossos olhos para essa obra quando nós damos abertura a essa compulsão, a esses desejos. Jesus já não é suficiente quando nós incorremos nesse caminho. Não quero tratar essa questão da imoralidade simplesmente no âmbito da ignorância. Lá em 1 Pedro, no capítulo 1, no verso 14, diz assim: como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Na ignorância não há luz para mostrar o verdadeiro valor da grandeza de Deus e da obra de Jesus Cristo realizada por nós. Na ignorância das trevas, não há discernimento porque o Espírito Santo de Deus não habitou nesse novo homem, nessa nova criatura nascida do Espírito. Na ignorância, não há controle sobre as paixões e os desejos da carne. Na ignorância, tudo é liberdade, tudo é desejo, tudo é prazer, tudo é para o prazer, tudo é para o desejo. Isso é na ignorância e nas trevas, é na cegueira espiritual daquele que não nasceu de novo. Agora nós que nascemos de novo,
nós que nascemos no Espírito, nós que entronizamos Jesus Cristo no nosso coração, na nossa mente, no nosso ser e nas nossas ações, vivemos na luz e não estamos mais na ignorância. 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, do verso 3 ao verso 8. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com a paixão de desejo desenfreado, como os pagãos que desobedecem a Deus. Nesse assunto, ninguém prejudique o seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como se lhes dissemos e asseguramos. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita estas coisas, não está rejeitando o homem, mas a Deus que lhes dá o Espírito Santo. Queridos, é muito sério. É muito sério o compromisso que nós assumimos após o Espírito Santo de Deus nos fazer enxergar a grande obra da cruz. Essa obra representada aqui, a distorção na área do desejo sexual é proveniente das trevas, de uma mente incrédula, de uma mente ignorante em relação ao conhecimento de Deus. São aqueles que não conhecem a Deus. Esses que estão nessa distorção de área sexual, na área sexual. A alma humana foi criada para ser satisfeita na glória de Deus, na exaltação a Deus, na adoração a Deus. Abre aspas. Sexo é uma dádiva de Deus para o homem, é uma bênção de Deus para o homem. O prazer para quem é casado e sabe, é uma dádiva de Deus para o homem, no casamento, de homem com mulher. Quando a luz de Deus em nossas vidas é barrada, suprimida por essa ignorância, pelas trevas, nós somos direcionados novamente a buscar a satisfação que só Deus pode nos proporcionar, só Deus pode realizar no interior das nossas almas, no prazer desordenado da imoralidade sexual, de uma imoralidade sem limites. Há um alerta nas Escrituras para esse perigo, para aqueles que de forma desenfreada encaminham e caminham nessa direção de busca desenfreada só pelo prazer e pela imoralidade do sexo fora do casamento, do sexo pelo adultério, pela pornografia de forma desenfreada. Há um alerta da parte de Deus para que nós, nesse caminho, se estiverem ou se estivermos, buscarmos o arrependimento. Buscarmos a restauração de Deus. Podemos ver o que Deus nos ensina nas Escrituras. Porque aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele, faz parte do corpo de Cristo. E Ele nos orienta para que nós fujamos da imoralidade sexual. Todos os outros pecados, seja mentira, seja a falta de amor, seja a arrogância, a prepotência, o orgulho e tantos outros pecados são cometidos fora do corpo. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo.
Como diz a palavra, acaso não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo de Deus? Nós precisamos refletir. É uma palavra difícil para os nossos dias, aonde o sexo, a relação sexual, a promiscuidade sexual é ensinada como liberdade, como autonomia, como busca de satisfação para aquilo que não conseguirá satisfazer-nos só numa relação e num ato sexual. Mas nós temos que entender, meus queridos irmãos, quando nós falamos de imoralidade sexual, quando nós falamos de adultério, quando nós falamos de pornografia, quando nós falamos de homossexualidade, relações homossexuais, conforme descrito na palavra de Deus, nós temos que entender que nós estamos unidos a Jesus Cristo. Temos que entender que nossa união com Cristo não abrange só a nossa mente, só o nosso coração, só o nosso desejo de adorar, de exaltar na mente, no coração, na alma. A nossa união com Cristo é do corpo também, não há separação entre corpo e alma, para que o nome do Senhor seja glorificado. O nome do Senhor está entronizado no nosso corpo, na nossa alma, não há divisão, nós não podemos fazer o que queremos, nós não podemos simplesmente nos entregar aos belos prazeres que o sexo proporciona para aqueles que estão no caminho da imoralidade, fora do casamento. Essa união ilícita, ela expressa uma desonra a Deus. Nós precisamos estar atentos para não rebaixarmos o plano primordial de Deus nas nossas vidas e trocarmos os projetos primordiais que Deus tem para as nossas vidas por desejos desenfreados. Outro parênteses. Sexo, relação sexual, prazer sexual é uma dádiva de Deus para o homem. É uma graça de Deus para ser desfrutada pelo homem, pela mulher, no casamento de homem e mulher. De forma moral, conforme a palavra de Deus nos ensina. Quando nós rebaixamos Cristo e nos entregamos a esses prazeres desenfreados, a prazeres imorais, nós precisamos voltar, retornar àquilo que Deus tem para as nossas vidas. O apóstolo Paulo fala nesse texto que o pecado sexual prejudica o corpo, a porneia, a imoralidade. Sabe por quê? No ato sexual, nós nos tornamos uma só carne. Não só com o cônjuge, não só entre marido e mulher no ato sexual se torna uma só carne, mas também com Cristo, porque em Cristo somos uma nova criatura, e aquilo que habita em nós nos leva e nos direciona a Cristo, que é o Espírito Santo de Deus. Por isso que o corpo de Cristo, nosso corpo, e nós como corpo de Cristo, estamos debaixo da autoridade de Cristo. Nosso corpo também pertence a Cristo. É templo do Espírito Santo de Deus. Foi comprado por um alto preço, um preço de morte, um preço de derramamento de sangue, para que todos nós pudéssemos ser resgatado da morte eterna para a vida eterna, como está exposto aqui nessa mesa, o corpo e o sangue de Cristo de forma representativa. Queridos e amados irmãos, sexo é dádiva de Deus. Sexo para quem é casado é maravilhoso.
só no casamento, não fora do casamento. Só na fidelidade do casamento e não no adultério. Sexo é uma dádiva que Deus nos concedeu. É um prazer maravilhoso que você, jovem, terá o tempo certo para desfrutar. Santifique-se. Busque caminhar na luz. Não se deixe voltar e retroceder nessa caminhada iniciada com Cristo. Casados, perseverem. Perseverem na fidelidade. A caminhada 2 nunca foi fácil e nunca será fácil. Mas com Cristo, entronizado nos corações, é possível a fidelidade restrita até que a morte os separe. 1 Coríntios, no capítulo 6, no verso 11, nos ensina: assim foram alguns de vocês. Mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do nosso Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Não há cristão que não tenha uma história de vida que não seja imperfeita. Não há cristão que em algum momento da sua vida não teve dificuldade nessa área sexual. Mas também nós não podemos duvidar que é verdade bíblica que trocar a glória de Deus pela imoralidade sexual leva à destruição, leva à morte. Mas também nós não podemos deixar de dizer que se você está caminhando em direção das trevas, de que há esperança. Para aqueles que estão no caminho da morte, há esperança. Que há uma maravilhosa graça de Deus para aqueles que se arrependem. Que há perdão para o pecador que se arrepende dos seus pecados, seja ele em qualquer área, inclusive na área da imoralidade sexual. É Deus que nos perdoa. É Deus que derrama da sua graça sobre as nossas vidas. Tem um louvor traduzido da língua inglesa, que tem algumas citações que fala de caminhar no deserto. E talvez você esteja caminhando nesse deserto, nessas trevas, longe da luz de Cristo. Que você se esqueceu do verdadeiro Rei e Senhor da sua vida nessa área. Que esse Deus que caminha do deserto, Ele é um Deus de milagre. Ele é um Deus de promessas. Ele é um Deus que é luz na escuridão. Ele é o nosso Deus. Ele é o Deus que chega na hora certa. Ele é o nosso Deus que está presente em nossas vidas em todos os momentos. Ele é um Deus que traz transformação quando há necessidade, quando nós nos arrependemos. Ele é um Deus que toca os nossos corações para que haja arrependimento de todos os nossos pecados. Ele é um Deus que cura os nossos corações, que às vezes estão, caminhando em direção às trevas. Ele é um Deus que restaura os nossos corações. Ele é um Deus que transforma os nossos corações. Eu creio em tudo isso. Eu creio nesse Deus que eu acabei de descrever
como um Deus que cura o coração, como um Deus que transforma o coração, como um Deus que liberta o pecador, seja qual for o pecado, qual for a prática pecaminosa. Ele é um Deus que nos direciona a desfrutar do verdadeiro prazer sexual, da dádiva que nos é concedida por meio do ato sexual, no casamento, entre marido e esposa, entre homem e mulher. Esse é o nosso Deus. É um Deus de perdão, é um Deus de graça, mas que requer arrependimento quando nós estamos em direção às trevas, caminhando por caminhos tortuosos. Se este for o seu caso, eu quero te convidar para você orar comigo, pela graça de Deus, pela restauração da sua vida, pela intronização de Jesus Cristo, como centro maior e o sentido maior, como o maior prazer que você possa ter nessa terra, seja o de ter Jesus Cristo entronizado no seu ser, no seu coração, na sua mente, mas também entronizado nas suas ações, no bom testemunho de que somos filhos de um Deus santo e que requer santidade do seu povo. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, a sua palavra às vezes nos parece pesada, nos parece nos confrontar e nos levar às vezes à reflexão da nossa vida, do verdadeiro sentido da nossa vida. Por isso, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa tocar aos corações dessas pessoas que têm dificuldades nesta área. Que o Senhor possa curar, que o Senhor possa restaurar, que o Senhor possa renovar, transformar, Senhor, a vida dessas pessoas que têm dificuldades nessa área sexual, Pai. Pai, em nome de Jesus, e para nós que não temos essa dificuldade, que o Senhor continue a nos mostrar que somos fracos para as diversas tentações que o mundo nos coloca. E principalmente nessa área, para que nós não sejamos presunçosos por não estar incorrendo nesse caminho de trevas, mas para que nós nos mantenhamos, ó Senhor, humildes, olhando para o Senhor, mantendo o Senhor entronizado na nossa mente, no nosso coração, nas nossas ações, diante das nossas limitações, pois carecemos da Tua graça todos os dias, ó Senhor. Porque quando pensamos que somos fracos, aí sim estamos fortes, porque a nossa autonomia, a nossa independência está nas Tuas mãos, Senhor. E é assim que deve ser esta caminhada nessa área. Deus nos abençoe, nos fortaleça, nos faça luz nessa terra, nessa área, Senhor. Diante de tantos escândalos, ó Senhor, diante de tanta imoralidade noticiada, Senhor, nesta área, dentro até da própria igreja de Cristo, nos ajude, nos fortaleça. Em nome de Jesus. Amém.
vai se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é. O tempo está em suas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Se formam em Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Grande é o meu Deus, eu cantarei, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é seu, tu és digno do louvor. Eu cantarei, quão grande é o meu Deus, é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei, cantarei. Quão Ele é grande, meu Deus, e todos hão de ver, todos hão de ver. Quão grande, quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Esta foi mais uma mensagem especial da Primeira Igreja Batista em Itapevi. Que Deus te abençoe.